Olá, concurseiro, concurseira. Damos início a mais um encontro para falar do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que foi criado lá no ano de 1981. Portanto, 2013 completou 32 anos do início da formação deste conselho. Concurseiro, concurseira, esta é uma continuação da parte regente à resolução 357 da classificação dos corpos d'água. Agora vamos falar da seção 2 das águas salinas. Ressalto aqui, água é um dos principais pontos quando se trata do meio ambiente. Por quê? Você pode relacionar a questão da água com a questão da vegetação. Esses dois elementos caminham juntos e são fundamentais na preservação ambiental. Então, a seção 2 fala das águas salinas. Cabe também aqui eu fazer uma observação. Sempre que possível, você estando estudando, por exemplo, as águas salinas, volte e compare com as outras classificações. Eu vou fazer isso agora e você vai notar que assim é mais fácil para que você guarde cada uma das ideias, porque se faz necessário conhecer a classificação. Em concursos, pode olhar provas anteriores. Quando se trata, por exemplo, da água, vem ali o termo da lei, e você precisa identificar nas assertivas qual que é correta e sempre está se referindo a uma linha ou a um artigo. Começamos então pelo artigo 5º das águas salinas, que assim são classificadas. Inciso 1. Classe especial, águas destinadas, a linha A, à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. Olha só, lembre-se que esse mesmo item, lá na água doce, é classificado como de consumo humano. Percebeu? Se você fizer sempre essa relação, como eu vou fazer agora, ajuda você a guardar melhor. Vamos para a linha B, a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Veja só, preservação do equilíbrio natural, comunidades aquáticas. Esta mesma linha, quando comparada com a classe especial da água doce, tem a mesma redação, aqui as duas se repetem. Então, importante você fazer essa relação para que numa questão isso não se transforme numa pegadinha. Inciso 2, classe 1, águas que podem ser destinadas. Vamos à linha A, veja lá. A recreação de contato primário, conforme resolução do CONAMA, no artigo 274 de 2000. Neste caso, a mesma linha da água doce dá-se destino ao consumo humano após o tratamento simplificado. Vamos agora para a linha B, que diz o seguinte: a proteção das comunidades aquáticas. Aqui a redação se repete em relação à água doce, da classe 1. Vamos para a linha C, que tem a seguinte redação: a aquicultura e a atividade de pesca. Veja esta comparação também. Na classificação de água doce, dá-se o destino para a recreação de contato primário. Note também que não existe a destinação para a irrigação de hortaliças e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo para o consumo cru. Outro detalhe nessa questão da agricultura que eu gostaria que você fizesse uma relação. Nosso país tem uma das maiores costas pesqueiras do mundo. Em termos de rios, o Brasil é extremamente privilegiado e mesmo assim nós importamos peixes. Significa que nós estamos desperdiçando este potencial. Está aí o Ministério da Pesca, em alguns pontos bastante contestado, em outros elogiado, mas em tese ele tem o objetivo de tentar promover a aquicultura em nosso país. Vamos agora para o inciso 3º. Classe 2, águas que podem ser destinadas. A linha A,
a pesca amadora. Nesta mesma classe, mas para a água doce, dá-se o destino para o consumo humano, desde que feito o tratamento convencional. Vou reforçar aqui, estou fazendo comparações com classificações anteriores para ajudá-lo nessa questão da memorização do destino da água. Vamos agora para a linha B, que diz o seguinte: a recreação de contato secundário. Na classificação para a água doce, o destino é diferente, é para a proteção de comunidades aquáticas. Inciso 4, classe 3, águas que podem ser destinadas. Vamos lá, a linha A navegação. Na mesma classe, veja só, mas para a água doce, o destino é para o consumo humano após tratamento convencional ou avançado. Precisa ser diferenciado esses dois pontos aí. Não é só uma questão semântica, convencional ou avançado. No caso do avançado, significa um tratamento bem mais detalhado, indica que a água pode conter muito mais poluição. A linha B, a harmonia paisagística. A título de comparação também, neste caso, lá na água doce, ela serviria para irrigação arbórea, forrageira e cerealíferas. Perfeito? Veja como muda de um ponto para o outro, e em alguns casos até a mesma redação se repete. Agora vamos ver como é a classificação segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente sobre as águas salobras. Artigo 6º, as águas salobras assim são classificadas. Inciso 1, classe especial, águas destinadas. A linha A preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. Vamos agora para a linha B, que tem a seguinte redação: a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Agora vamos para o inciso 2, classe 1, águas que podem ser destinadas. A linha A recreação de contato primário, só que aí tem o seguinte: conforme a resolução do CONAMA 274 do ano de 2000. A linha B, veja o que ela diz: a proteção das comunidades aquáticas. Vamos para a linha C. Volta aqui, concurseiro, que tinha chamado a atenção anteriormente, a questão da aquicultura. Veja o que diz a sua redação: a aquicultura e a atividade de pesca. Entendendo que em nosso país, se acaso esse ministério tiver sucesso, o Ministério da Aquicultura, pode se proliferar em nosso país muitos tanques, por exemplo, para produzir esse tipo de carne. O Brasil ainda tem muito a avançar nesse sentido. Claro que precisa tomar cuidado com a água destinada a esta atividade comercial. Veja o que diz a linha D. Ao abastecimento para o consumo humano após o tratamento convencional ou avançado. Notou também que a linha D dá a mesma classificação da água doce lá na classe 3? Vamos agora, concurseiro, para a linha E, que tem a seguinte redação: a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, e a irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto. Aqui você tem a mesma classificação da linha D da classe 2, mas da água doce. Vamos agora, concurseira, analisar o inciso 3º da classe 2, águas que podem ser destinadas. A linha A pesca amadora. E a linha B,
a recreação de contato secundário. Perceba aqui que é bastante rápida aqui e não tem o consumo humano e nem o destino para irrigação tanto de hortaliças como de jardins e campos de esporte, porque não pode ter o contato direto com o ser humano. Vamos agora para o inciso 4º, classe 3. Águas que podem ser destinadas. A linha A, a navegação. A linha B, a harmonia paisagística. Notou que aqui é bastante restrito o uso da água? Por exemplo, não tem o consumo humano. Concurseiro, concurseiro, agora preste atenção em outro ponto importante que o CONAMA traz para a classificação das águas. Veja lá, águas doces. Águas com salinidade igual ou inferior a 0,50 por 1000, perfeito? 0,50 por 1000, entende-se, abaixo disso, ou até 0,50 por 1000, é água doce. Deixa de ser água doce e passa a ser água salobra ou águas salobras, águas com salinidade compreendida entre 0,50 por 1000 e 30 por 1000. E a outra classificação são as águas salinas, que tem a seguinte classificação: ela é igual ou superior a 30 por 1000. A nossa primeira questão, veja o seu enunciado. Em relação ao Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, é correto afirmar que a alternativa a sua secretaria executiva é exercida pelo ministro do Meio Ambiente? Não, concurseiro ou concurseira, não é pelo ministro do Meio Ambiente, portanto, esta está errada. E vamos para a B, veja o que diz o seu enunciado. O Conselho é presidido pelo secretário executivo do Meio Ambiente. Também está errado, o Conselho não é presidido, segundo a regra, pelo ministro do Meio Ambiente. E o que diz a letra C? Os grupos de trabalho são instâncias encarregadas de desenvolver, examinar e relatar ao plenário as matérias de sua competência. Também não, concurseiro, concurseira, está errado essa afirmativa em relação aos grupos de trabalho. E olha o que diz a alternativa D, que é a última nessa questão. Os grupos de trabalho são criados por tempo determinado para analisar, estudar e apresentar propostas sobre matérias de sua competência. Exatamente isso. Tome nota sobre esta ideia, que é importante que você entenda como é o funcionamento de um grupo de trabalho em relação ao CONAMA. Portanto, a alternativa D é a correta. Vamos analisar agora a questão 2. Veja comigo o seu enunciado. O processo de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, é regulamentado pela Resolução CONAMA número 237/97. Segundo essa resolução, é correto afirmar: a letra A, as 3 licenças ambientais, LP, LI e LO, são obrigatórias e independentes, não existindo qualquer vinculação técnica ou legal entre elas. Claro que está errada essa alternativa, quando diz aí que não existe qualquer vinculação técnica ou legal entre elas. Pode abandonar a letra A. Veja o que diz a alternativa B. As licenças ambientais têm prazos de validade que variam até o máximo de 5 anos para a LP, até o máximo de 6 anos para a LI e de 4 a 10 anos para a LO.
Esta é a correta. Agora vamos deixar claro o que significa cada uma dessas LI e LO. Perfeito. LP, licença prévia, perfeito? Referente à fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade. Licença de instalação é a LI, autorização da instalação do empreendimento ou atividade seguindo as especificações dos planos, programas e projetos aprovados. Falta agora a LO, licença de operação, que é a autorização para o início das operações da atividade ou empreendimento quando verificado o cumprimento dos requisitos apresentados. Muito bem, já sabemos qual que é a correta, mas vamos ver agora as outras alternativas até para podermos comentar sobre elas. Letra C. No período de validade da licença ambiental, o órgão ambiental competente não poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a licença expedida. É claro que pode. Por isso que ela está errada, porque no começo, quando começa o processo, pode ser que não se tenha todos os dados e ao longo do tempo apareçam novas informações. Vamos para a alternativa D, que diz o seguinte: o processo de licenciamento ambiental abrangerá sempre um único empreendimento, sendo vedada a inclusão de outros empreendimentos, mesmo quando integrantes de um mesmo plano de desenvolvimento aprovado. Por isso que essa alternativa está errada. Vamos para a última. Olha o que diz a letra E. É obrigatório a realização de audiências públicas nos processos de licenciamento ambiental, podendo ser realizadas em quaisquer das etapas de licenciamento. Claro que essa resposta está errada até pela parte final de seu texto. Portanto, a resposta correta, letra B. Nossa dica de estudo, concurseiro ou concurseira. Consulte sempre o PDF do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, resoluções vigentes publicadas entre setembro de 1984 e janeiro de 2012. Esse material está disponível e deve ser um material sempre consultado para quem presta concursos que cobram questões ligadas ao meio ambiente. Aqui eu me despeço, desejando a você bons estudos e uma ótima prova.